Porém, mas cheguei e tô aqui para te dizer que o Léo Jardim pegou o jogo no segundo tempo, pegou o oceano de falta de ideias do Cuca e o discreto domínio do Atlético. Respeito quem pensa o contrário, para mim um discreto domínio do Atlético no primeiro tempo, tão inútil quanto meus mamilos. Aí o Léo Jardim pegou as poucas ideias do Cuca e fez isso aqui, ó. Meteu o jogo no bolso no segundo tempo e deu uma aula de consciência coletiva. O Cruzeiro deu uma aula de jogo coletivo. Um segundo tempo soberbo e tudo passou mais uma vez pelo trabalho de excelência de um treinador que responde pelo nome de Léo Jardim, que consegue incutir as ideias na cabeça de cada jogador do seu elenco. Enquanto o Cruzeiro enfrentava um Atlético sem rumo, o próprio Atlético do Cuca não conseguia jogar. Por quê? Porque coletivamente não existe. O trabalho do Cuca pós-mundial, senhoras e senhores, está com um pouco mais de 20% de aproveitamento. E pior que isso, além do aproveitamento ruim, o Cuca transfere responsabilidade o tempo todo. É letrinha para a diretoria quando o assunto é mercado, sabe? Mete a derrota na conta de jogadores que não renderam, e ele joga na conta dos caras, se apega a uma alteração que ele fez e que funcionou contra o Red Bull Bragantino para justificar a saída do Scarpa, que foi a única cabeça pensante do time dele. Aí ele saca o Coelho, saca o Alan Franco e não acha o caminho para explicar, para justificar as saídas. Tem que dar um Waze para ele achar a explicação da dupla ter saído do jogo. E o pior, trata o golaço do Fabrício Bruno. Teve uma atuação impecável, que eu inclusive daria uma nota 10. E olha que dar nota 10 para atuação é difícil, hein? Poucas vezes eu vi um zagueiro jogar tanta bola como eu vi o Fabrício Bruno no Clássico. Fez um golaço, sabe por quê? Porque ele encontrou pela frente um time que não marca ninguém, que dá espaço, e aí esse espaço gerou o gol. E o Cuca desqualificou, chamando o gol de despretensioso. O Cuca transferiu a apatia dele até para um problema no ombro, gente. A cabeça que pensa, não é o ombro, sabe? Em resumo, o Atlético perdeu porque o trabalho do técnico ainda existe. Perdeu porque ele, com quase 9 meses de trabalho, não tem um time e, consequentemente, não vai achar coletividade. Ele não tem nenhum time. Enquanto isso, do outro lado, o Léo Jardim dá uma aula de coletividade, recupera jogadores do elenco, não transfere responsabilidade e, mais uma vez, no pós-jogo, na entrevista pós-jogo, ele dá mais uma aula. O Cruzeiro destruiu o Atlético dentro de sua própria arena numa noite onde o bestial esteve de um lado e o besta do outro. No mais, beijo na alma. E deu a lógica do que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Não o que vinha acontecendo na temporada 2025, onde o Cruzeiro ainda não havia vencido e, por tabela, nem gol feito no grande clássico contra o Atlético. Mas o momento do Cruzeiro é melhor, tem feito um Campeonato Brasileiro muito melhor. O Galo é uma das decepções do Campeonato Nacional. Eu esperava mais do time do Cuca e hoje na Arena MRV um pouquinho mais do aquele que se viu no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, a partida como espetacular da grande fase do selecionado Fabrício Bruno, que depois subiria no 10º andar da Arena MRV para achar esse impressionante Caio Jorge, que já fazia muito gol desde o ano passado. Mesmo quando o Cruzeiro não estava bem com o Diniz, o Caio Jorge estava muito bem. O Cruzeiro conseguiu um resultado espetacular na casa do rival. 2-0, o meu palpite era 1-0 Cruzeiro, mas não esperava tanto o futebol do Cruzeiro no segundo tempo. Outros segundos tempos, o Cruzeiro se atrapalhou no Campeonato Brasileiro, deu uma rateada, mesmo contra o CRB na fase anterior. O Galo passou muito bem contra o Flamengo, nos pênaltis, sim, na Arena MRV, mas venceu no Rio, perdeu depois do mau primeiro tempo em casa, jogou melhor na segunda etapa, mereceu passar pelo Flamengo, talvez merecesse melhor sorte no primeiro tempo contra o Cruzeiro na sua casa, mas de novo o Cabuloso fez das dele. Justo o Cruzeiro que eu, daquela bobagem, aquela comida de alfafa que eu fiz algumas semanas, havia eliminado o Cruzeiro da Copa do Brasil, justamente o maior campeão da competição, justamente o time que passou um certo sufoco contra o CRB, passou um sufoquinho no primeiro tempo hoje contra o Galo, mas foi brilhante na segunda etapa. Na grande fase do Caio Jorge, na grande fase do Fabrício Bruno, do Matheus Pereira e de todo o time muito bem trabalhado por esse excelente treinador que é o Leonardo Jardim. Talvez se ele tivesse chegado antes ao Cruzeiro, fosse outra campanha, mas mesmo assim está muito boa e o Cruzeiro segue firme, por enquanto, como o melhor time desta Copa do Brasil e com chance de ser ainda mais o maior campeão da competição. Outro nível de equipe nessa temporada. Golaço avassalador de Fabrício Bruno. O Cruzeiro vence o Galo mais uma vez na Arena MRV. Conquista uma ampla vantagem. Jogo de volta rumo às semifinais da Copa do Brasil. No grande confronto, né, cara, a maior rivalidade, digamos assim,
nessas quartas de final de Copa do Brasil, não dá pra dizer que a torcida do Galo não fez a sua parte. Lotou a porta do CT, fez festa para recepcionar o ônibus, fez lindas festas para incentivar a equipe, mas o Atlético não correspondeu à altura. O Cruzeiro estava à vontade como o Gabigol, que provocou a torcida no aquecimento falando que já tinha sido campeão ali. O jogo começou morno, cara. Primeiro tempo que o Atlético tinha mais volume de jogo, só que pecava na pontaria. Dudu, ex-Cruzeiro, principalmente nas tomadas de decisão, muito mal. A melhor oportunidade do Cruzeiro foi numa roubada de bola no campo ofensivo, só que foi no segundo tempo que o cabuloso se encontrou, Fabrício mirou na coruja e aí tiveram que chamar o Iban, meu irmão. Gol antológico do zagueiro do Cruzeiro e da seleção brasileira. E o Cruzeiro ficou à vontade. O mesmo Fabrício Bruno, depois do cruzamento, escorou para assistência e ele fez o K. Em jogo decisivo, em clássico, em mata-mata, Caio Jorge fechou a conta 2-0 cabuloso. O torcedor do Galo, obviamente, não tá contente com o Cuca. A volta é no Mineirão. O Cruzeiro constrói uma ampla vantagem. O Fabrício Bruno foi dentro da Arena MRV e fez história. Cruzeiro bate no Atlético Mineiro por 2-0 jogando fora de casa, sem a força da sua torcida, muito pelo contrário. A torcida do Atlético Mineiro fez uma festa absurda, mas nada disso adiantou. No fim do jogo, esse foi o gesto que o torcedor do Atlético Mineiro fez pro técnico do Galo, pro Cuca. Foi marcado por uma pintura, por uma obra de arte de Fabrício Bruno. Óbvio, teve gol do Caio Jorge também, que inclusive os dois que fizeram gol hoje contra o Galo foram convocados para a seleção na segunda-feira. Jogo aonde o Hulk, o grande herói do Atlético Mineiro, não apareceu em nenhum momento. O técnico Cuca vai ter muita dor de cabeça para tentar reverter esse placar jogando dentro do Mineirão. Mas é evidente que o Cruzeiro abriu uma vantagem enorme contra o Atlético Mineiro. Mas eu te pergunto, será que o Galo tem força para virar? Quem passa de fase na Copa do Brasil? Coloca nos comentários e não esqueça de seguir o nosso perfil. Venceu quem tem jogador de seleção, venceu quem tem o técnico que faz o melhor trabalho, venceu quem tem o melhor time, e essas diferenças ficaram escancaradas nesse clássico na Arena MRV. Arena MRV, meu rival venceu, estádio construído justamente para os outros fazerem festa. Primeiro clássico mineiro na história desse estádio, vitória do Cruzeiro. Primeiro clássico, né, contra o Flamengo, como alguns consideram, vitória do Flamengo. Primeira final da história nesse estádio, título do Flamengo. Flamengo que inclusive nunca perdeu nesse estádio e o Cruzeiro que tem mais vitórias do que o Atlético nesse estádio. Bom, em um jogo que o Atlético até fez um bom primeiro tempo, não foi um primeiro tempo extraordinário, não foi um amasso no Cruzeiro, mas o Atlético competiu muito bem e tinha até uma certa superioridade. Até no segundo tempo, o Fabrício Bruno acertar um chutaço de fora da área, marcar um golaço, mudar a atmosfera e mudar completamente o jogo. Porque, como eu falei inicialmente, aí ficaram escancaradas as diferenças dos dois trabalhos. O Cruzeiro muito lúcido, muito ciente do que deveria fazer com a bola e sem ela, e um Atlético completamente desorganizado e perdido. Um Cuca que só empilhou atacantes e não sabia mais o que fazer. O Cruzeiro ampliou com Caio Jorge, que não para de fazer gol e teve uma convocação merecidíssima. Sustentou a vantagem até o fim, teve até chance de fazer o terceiro com Gabigol, mas não fez falta. 2-0 tá bom demais e o Cruzeiro tá com o pé na semifinal da Copa do Brasil. E esse homem aí, gente, nossa senhora, hein? Léo Garden. Chegou, quase foi mandado embora no início, a galera ficou boladona com ele, mas ele falou que eu vou arrumar, eu não quero nem saber, meu irmão, vou arrumar o time do jeito que eu... Ah não, mas você não pode mexer nesse aqui não, porque esse aqui ganha muito, e aquele ali veio do outro time e tal, ganha muito, eu vou mexer. Botou o Gabigol no banco, Dudu saiu fora, arrumou o time. Cara, o Cruzeiro joga da mesma maneira em casa, fora, abriu vantagem na Copa do Brasil, na casa do Galo. Fabrício Bruno voando. Aliás, quem viu o Superman 2? O Superman raiz, quem viu? Caio Jorge, meu irmão, faz o K que o moleque tá de brincadeira. Agora, o responsável é esse cara aí, meu irmão. Que ele chegou, a casa tava zoada, ele arrumou. O Cruzeiro dá um passo importante rumo à próxima fase. Eu acho que pezinho lá. Leonardo Jardim atropelou o Cuca. Pra gente começar a falar do jogo, eu não entendi muito bem porque o Cuca escalou o Dudu de titular. Deve ter apostado na mística, que é algo que o Cuca costuma apostar bastante e nem sempre dá certo. E pra gente falar no segundo tempo, a saída de bola, a pressão no campo de ataque
do Cruzeiro funcionou demais. Hoje eu não tenho dúvida, um treinador é muito melhor do que o outro. E no jogo de hoje na Arena MRV isso ficou claro. Fabrício Bruno e Caio Jorge decidem, 2 jogadores de seleção brasileira. O Cruzeiro sai em grande vantagem para o jogo da volta da Copa do Brasil. Poucas decisões podem ser tão didáticas quanto acabou sendo esse Cruzeiro e Atlético Mineiro hoje em Belo Horizonte. O time do Atlético Mineiro, evidentemente, tinha nas suas mãos a briga, a torcida, a casa, a camisa e o que tinha para transformar aquilo num ambiente de clássico e tentar conseguir um resultado, porque afinal de contas é absolutamente possível. O Galo também tem um grande time. O Cruzeiro, além de também ter tudo isso, o Cruzeiro tem um time que joga futebol, está bem montado e muito definido. Falei hoje na 98 lá em Belo Horizonte na hora do almoço. Falei, se o jogo for normal, se deixar com que o jogo vá para a normalidade, o Cruzeiro vai ganhar o jogo. O que o Galo tem é transformar o jogo numa guerra, num ambiente totalmente hostil e diferente. Acho que o Atlético fez o que ele podia fazer por 45 minutos. E provavelmente no segundo tempo faria também, que é transformar o jogo numa coisa brigada, pegada, para ficar dependendo de uma bola e essa bola poder sair para qualquer lado. O Cuca, na minha opinião, errou, escalou o Dudu não tem condição de acompanhar o ritmo do jogo, o Dudu erra o tempo de bola, não recompõe na marcação do jeito que deveria, enfim. O Dudu está completamente fora da casinha. Fato é que o Atlético, já chegamos no final de agosto, e o Atlético não tem um time titular e um padrão de jogo. Teve troca pra caramba, saída, chegada, teve um monte de circunstâncias, mas é fato. O Cruzeiro tem um time titular e sabe como joga, o Atlético não. Na medida em que o Fabrício Bruno acertou a cacetada que ele acertou, e aí é obra totalmente do talento individual, de um gol absolutamente incomum do Fabrício, abre-se o placar e o Atlético sabe que dali pra frente, irmão, muito dificilmente ele ia reverter num cenário normal. Não aconteceu nada de diferente e o Cruzeiro foi lá e ainda conseguiu, numa cabeçada do Fabrício Bruno, que sobra pro Caio Jorge, faz 2-0. Em nenhum momento do jogo o Atlético Mineiro foi melhor do que o Cruzeiro. Ele equalizou as coisas na vontade, na briga. Quando a bola ia para os pés, o Cruzeiro tinha um padrão do que fazer, o Atlético Mineiro tentava procurar uma jogada individual ou algum lance esporádico para tentar achar o resultado. Dentro da normalidade, o Atlético Mineiro não foi uma ameaça para o Cruzeiro em chances de gol, nem nada disso. O Cruzeiro, quando teve a oportunidade, foi lá e fez, porque além do talento individual, do gol incomum do Fabrício, porque o Cruzeiro sabe o que fazer com a bola quando ela tem. O Atlético pode virar? Pode, porque é futebol. Se fosse qualquer outro esporte, eu diria que não vira, porque o outro time é muito melhor. Mas, como é futebol, uma expulsão, um lance aos 10 minutos de jogo, um pênalti, sei lá, e muda-se tudo. Agora, no Mineirão, casa cheia, o Cruzeiro do jeito que tá, ficou muito difícil para o Atlético Mineiro. Eu apostei hoje na 98 que a classificação se definiria hoje com 2-0 para alguém. Eu acho que posso ter acertado, porque eu acho que difícil o Galo, com a bola que o Galo joga hoje, acho bem difícil reverter esse cenário. Tem vezes em que você tá vivendo um ótimo momento na sua vida e tudo que você pede aos céus é para que esses dias durem para sempre. A paz se torne rotina e a alegria constante. Mas o que fazer quando a boa fase ainda é capaz de surpreender ao nível de melhorar? A impressão fica é a de que você tá vivendo um sonho. Justamente porque a tranquilidade é o que traz a confiança, é o que faz você acreditar que tudo é possível. O você no qual eu me refiro nesse texto é o torcedor. A boa fase na qual eu estou falando é a do Cruzeiro no Brasileirão. Mas essa noite fez questão de melhorar tudo aquilo que já parecia perfeito para esse ano. Uma vitória na casa do maior rival na Copa onde o cabuloso é o rei. Um jogo decisivo de quartas de final num torneio em que o time deu adeus precocemente no último ano e que ensinou tanta coisa para esse adepto. O Cruzeiro era para ter acabado. O fim desse time foi decretado no início da década. Passou em rede nacional, o Fantástico falou sobre isso. Mas ao mesmo tempo não existe fim para um fenômeno como esse que move uma nação em prol de um único sonho. Ver o Cruzeiro voltar a fazer o seu torcedor sorrir. Foi doloroso, foi difícil, muitos se distanciaram. Nessa década, o cruzeirense teve que ver o seu rival viver o oposto. E isso fazia com que a crueldade se tornasse maior. Mas todos sabiam que o fatídico dia de ser feliz novamente voltaria a acontecer. Foram inúmeros os momentos em que o futebol foi prazeroso para esse adepto nos últimos anos. Mas nessa quarta-feira, na casa do maior rival, a história e o sentimento do torcedor, mesmo do sofá, ao assistir é diferente. Porque não tem mais a ver com o quando. Em 2025 deixou de ser sobre isso. O Cruzeiro de fato está de volta ao seu devido lugar, na briga pelos títulos, e isso não sou eu quem tô dizendo. Pode ser que na volta uma reviravolta aconteça, afinal é clássico, é futebol. Porém os sinais estão na ideia de jogo que, como o próprio Léo Jardim afirmou, não necessita de posse de bola, nem mais passes ou finalizações. O objetivo é apenas o resultado e ele tem vindo com frequência. Um jogo decidido por jogadores de seleção brasileira.
carreira, sendo que outros poderiam ser selecionáveis também. O Cruzeiro da ideia de jogo, dos bons jogadores, dos resultados, das disputas por títulos, mesmo vivendo ainda o processo. É fato, o cabuloso está de volta, e dessa tal de Copa do Brasil, esse clube entende. O Caio Jorge para matar a bola e colocar lá dentro, silenciando a Arena MRV, a vantagem é grande do Cruzeiro, Elton. É uma boa vantagem, claro, né? A maior vantagem até agora desses 3 jogos, e uma vantagem bem construída no segundo tempo, Edu, porque no primeiro tempo o Atlético começou até melhor, né? O Cuca tentou mudar um pouco até a forma da equipe jogar, trouxe o Coelho para ser um segundo atacante, né? Jogando um pouco mais por dentro, com isso o Scarpa jogou mais aberto. O Atlético até os 30 minutos ali conseguia ser um time até melhor que o Cruzeiro no jogo. O Cruzeiro se ajustou na reta final do primeiro tempo, conseguiu primeiro anular as jogadas dos lados do campo da equipe do Atlético, né? Porque como o Cuca fez dobras com o Arana e o Scarpa de um lado, o Dudu e o Natanael do outro, o Cruzeiro teve muitas dificuldades, né? Com o Kaique de um lado, fechando o lado esquerdo, né? E mais uma boa partida dele, e o William do outro lado, como lateral direito. E aí, muitas vezes o Christian tinha que ajudar na marcação, o Wanderson também. Então o Cruzeiro, quando conseguiu ajustar, colocando o Lucas Silva para fazer a saída um pouco mais por dentro, o Romero sendo um jogador de transição, criou dificuldades no meio-campo do Atlético, que teve que se preocupar muito mais com esse corredor central. Aí o Cruzeiro conseguiu melhorar no jogo. Acho que no intervalo também o ajuste ali do Leonardo Jardim fez com que o time voltasse para o segundo tempo também muito mais bem encaixado. Claro que o gol, né, do Fabrício Bruno abre o placar de uma maneira não inusitada, né, mas eu acho que pouco esperada, né, aquele chute de fora da área. A gente está vendo como o Cruzeiro teve algumas chances, inclusive, de acertar chutes da intermediária, e o Fabrício Bruno faz 1-0 e aí condiciona o jogo. O Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, conseguiu construir melhor. Acho que as mudanças feitas pelo Cuca colocou o Renier no lugar do Scarpa, né? Depois o Rony no lugar do Dudu. E o time manteve a mesma característica, 2 caras abertos, colocou o Coelho para jogar na sua posição novamente, depois o Coelho deu lugar para o Igor Gomes, o time ficou mais lento, o Cruzeiro se aproveitou muito bem disso. Acho que as mudanças feitas pelo Cruzeiro também melhoraram a equipe, principalmente a entrada do Matheus Henrique no lugar do Wanderson, que eu acho que depois do gol, né, acabou fazendo o Cruzeiro controlar mais o meio-campo, e aí foi um time que fora de casa conseguiu conduzir bem o resultado. Excelente resultado. Mas é um clássico, é na mesma cidade, obviamente, não é do mudar de estádio, o jogo da volta vai ser no Mineirão, com a torcida do Cruzeiro, mas com uma vantagem espetacular. Vencer o seu maior rival fora de casa, né? Na casa nova do seu grande rival, e conseguir essa vantagem para chegar à semifinal é algo gigantesco. Mas não está definido, não. A vantagem é muito boa, mas é um confronto que ainda não está definido. E acho até que depois, né, dessa passagem, e a gente vai saber o que a data FIFA vai trazer para essas equipes, Edu. A gente falou de 2 aqui que vão estar na seleção brasileira. Vamos ver como eles voltarão, que eu acho que isso também traz um impacto para esse jogo da volta. Pois é, a gente lembra daqui 2 semanas, então daqui 2 quartas-feiras, né? O elenco do Cruzeiro é fortíssimo, ao ponto do Gabigol entrar no final do jogo no lugar do Caio Jorge. Teve uma chance ali que ele chega a driblar o Everson, perde o ângulo na hora da conclusão, mas um terceiro gol seria uma tragédia para o Atlético Mineiro, mas não rolou. Mas imagina, você tem no banco o Gabigol como opção ali, é realmente espetacular. Matheus Henrique, um jogador que joga demais também, são opções muito boas do Leonardo Jardim, mas não dá para duvidar de um time como o Atlético, que a gente lembra, eliminou o Flamengo desta Copa do Brasil. Eu falei, se o time do Cruzeiro entrasse concentrado e buscasse o jogo, e quando aparecesse a oportunidade ele matasse o jogo, o Atlético Mineiro não ia ter chance. E dito e feito, o Cruzeiro jogou muito. É lógico que no primeiro tempo o Atlético Mineiro buscou muito o jogo, o Cruzeiro deixou a desejar no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Cruzeiro sobrou no jogo. No segundo tempo o Cruzeiro amassou o Atlético Mineiro. O time do Cruzeiro está jogando muito. O time do Cruzeiro é forte candidato para ganhar a Copa do Brasil. É lógico que tem outras equipes que estão bem. Tem um Botafogo aí que pode complicar para o Cruzeiro, tem. Mas se o time do Cruzeiro se concentrar,
o Cruzeiro ganha essa Copa do Brasil fácil. Porque das equipes que estão lutando aqui na Copa do Brasil, o Cruzeiro é o que está jogando melhor. Então tem uma chance muito grande do Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro, depois desses 2 gols que ele tomou, eu creio que dificilmente ele vai conseguir virar lá. É lógico que o jogo não acabou, ainda tem mais 90 minutos. O Cruzeiro tem de entrar muito concentrado, porque a equipe do Atlético Mineiro é perigosa, sim. Mas ganhou sim uma vantagem muito grande aí nesse jogo.